Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Bem, muitas pessoas se questionam por que elas não conseguem guardar dinheiro, por que elas não conseguem economizar. Mas quase sempre esses questionamentos, né, essas dúvidas, eles estão associados à questão da renda, né, ao salário que a pessoa recebe. Eu falei inclusive sobre isso em um dos vídeos anteriores. Mas a realidade é que o problema ele é muito mais sutil do que parece. Entre tantas razões que levam uma pessoa a não conseguir economizar, existem três situações que eu considero as mais importantes, justamente porque elas impactam diretamente as nossas vidas de uma forma assim bastante expressiva. Mas pode ter certeza que essas três condições comportamentais que eu vou te explicar podem perfeitamente ser resolvidas a partir do momento que você entenda como elas afetam a sua vida e, obviamente, você tem interesse em resolver o problema. E a primeira delas é exatamente o consumo excessivo, né? Todo mundo sabe do que se trata o consumo excessivo, mas por trás de um consumo excessivo existem determinados aspectos psicológicos, inclusive, né, que afetam diretamente a vida e o comportamento de uma pessoa. Mas falar sobre consumo excessivo de uma forma isolada, né, quase como se fosse um recorte sobre esse assunto, pode dar a impressão errada de que a pessoa é irresponsável, né, de que a pessoa às vezes tem uma visão quase que infantil em relação à vida, ou seja, que ela não assume, né, os compromissos que ela possui e não consegue honrar com seus próprios compromissos, né? Mas na prática não é nada disso. Enfim, o consumo excessivo ele precisa ser tratado da forma correta. E a forma correta é que o consumo excessivo nada mais é do que uma compulsão disfarçada de irresponsabilidade. Então saiba que provavelmente você tem um comportamento compulsivo e nem tem consciência sobre isso. Bem, eu sei, você sabe, todos nós sabemos, né, que comprar gera uma sensação de prazer imediato, né? Acontece que o nosso cérebro registra aquele momento como uma recompensa. Então, inconscientemente, você acha que é merecedor, merecedora de viver aquele momento, né? Por isso você já deve ter ouvido falar, né? Já deve ter dito também, eu trabalhei tanto hoje, né? Estou extremamente cansado, então eu mereço uma pizza, né? Eu vou ligar e vou pedir uma pizza que eu preciso descansar. Mas aí eu te faço a seguinte pergunta: quantas pessoas também não trabalharam exaustivamente ao longo do dia, estão se sentindo extremamente cansadas, né? Mas foram para suas casas e não vão pedir a pizza, não é mesmo? Em primeiro lugar, eu quero só dizer que eu não tenho absolutamente nada contra a pizza, né? Pelo contrário, eu adoro pizza, né? Peço eventualmente uma pizza, eu evito um pouco por causa do glúten, mas eu adoro pizza, né? Eu não estou falando que comer uma pizza seja o problema, né? O que eu estou querendo dizer, e principalmente o que eu estou querendo te mostrar, é que o ser humano ele tem uma tendência natural a criar esses gatilhos mentais, né? Esses gatilhos emocionais, né? Em forma de compensação. E por que as pessoas utilizam esses gatilhos como uma forma de compensação? Porque o ser humano ele está sempre em busca do prazer, né? Você já deve ter ouvido aquela frase que diz o seguinte: é o prazer que move o mundo, né? E por que eu estou falando isso para você? Porque o problema é que a pessoa ela começa a repetir esse tipo de comportamento constantemente. E tudo que é repetido de forma sistêmica, se transforma em um hábito, né? E qual é o grande problema disso? O grande problema é que a pessoa, em razão do hábito, ela passa a ter comportamentos compulsivos. Agora, não se esquece de uma coisa extremamente importante. Hábitos enraizados, né, depois de incorporados às nossas vidas, né, eles tendem a se consolidar. Então, sempre tome muito cuidado com seus hábitos, né? Porque hábitos ruins, eles podem se transformar perfeitamente, tranquilamente,
em uma compulsão, né? E uma compulsão pode afetar negativamente a sua vida. A compulsão, com uma facilidade muito grande, ela se transforma em um vício. Por isso que eu abri o vídeo, inclusive, falando que a compulsão ela se apresenta muitas vezes é, disfarçada de responsabilidade, né? E ela é confundida, né, com irresponsabilidade, justamente porque ela não é vista como uma doença, mas na prática, né, ela é uma doença. A compulsão é uma doença. E toda doença, quando não tratada, provoca sérios danos à sua saúde, né? Sérios danos à sua vida. E no caso das finanças pessoais não é diferente. Precisa ser dada uma atenção, é, porque essa questão da compulsão vai afetar a saúde financeira da pessoa. Porque se a pessoa ela tem consciência que ela não pode gastar, se ela tem consciência que ela precisa guardar dinheiro, que ela precisa economizar, como é que se explica é, uma pessoa que vai à rua e não consegue se segurar? Gasta de forma desenfreada, né? Tem que ter uma razão para isso, né? Se a razão não é a irresponsabilidade, como muitos acreditam que seja, então tem que ter uma outra razão. Por isso que eu falei, muitas vezes a compulsão ela se apresenta disfarçada de irresponsabilidade, mas no final das contas não é uma irresponsabilidade, é um problema maior, né, de ordem emocional, se trata de aspectos psicológicos. Então essa pessoa ela precisa de ajuda de um profissional de finanças, né, da área financeira, ou precisa de um profissional da área de saúde, um psicólogo que possa acompanhá-la, que possa ajudá-la, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque se não existir esse olhar mais cuidadoso para essa situação, a questão não é somente de guardar e economizar. A questão é um pouquinho mais delicada, né? É um pouquinho mais séria, porque esse problema da pessoa vai se transformar numa dívida monstruosa, porque ela vai acumulando dívidas. E muitas vezes a pessoa ela tem a consciência, ela já tem dívidas, né? Ela já contraiu empréstimos e ainda assim ela continua de forma compulsiva gastando dinheiro e comprando. Então, essa é uma das razões pelas quais as pessoas não conseguem guardar dinheiro, elas não conseguem economizar, porque elas têm um comportamento compulsivo, né? O consumo excessivo gera esse comportamento compulsivo, né? É gerado por esse comportamento compulsivo. E isso precisa ser observado, e principalmente isso precisa ser tratado. Bem, eu vou te dar alguns exemplos para você entender de forma prática o que eu estou querendo dizer, né? Durante as minhas audiências no tribunal, eu esbarrei com muitos e muitos casos, tá? Envolvendo pessoas endividadas, todo tipo de problema que você pode imaginar. Eu acho que passaram esses problemas pelas minhas mãos, né? Durante todos os anos que eu tive envolvido com o direito. Mas por isso mesmo que eu gosto sempre de dar exemplos que fica muito mais é, lúdico o processo, né? Fica muito mais fácil de ser compreendido, né? Então, quando eu falo para vocês sobre todas essas questões, eu estou falando com base em fatos concretos, em coisas que eu vivi, que eu presenciei, que disseram para mim em audiências, ou alunos que participaram das minhas palestras em empresas, nos meus cursos, né, enfim, nas universidades, de formas diversas, né? Mas vamos aos exemplos, né? Uma vez eu peguei um rapaz, né, que na realidade era uma pessoa já em torno de 47 anos aproximadamente. Ele ficava ali entre 45 e 50 anos, né?
E esse rapaz, né, ele era uma pessoa que ele sempre foi bem sucedido na vida, né? Ele teve 3 empresas. E todas as empresas que ele abria, essas empresas davam muito certo, ele ganhava muito dinheiro com as empresas. Agora, onde é que estava o problema? Por que ele foi parar numa audiência na minha frente no tribunal? Simplesmente porque todas as empresas que ele falia, que ele abria, depois de um tempo ele falia a empresa, né? E eu perguntei para ele, como é que você consegue isso? Você abre a empresa do zero, trabalha de repente que nem um louco, né? Faz a empresa dar certo e de repente você perde tudo. E aí ele virou para mim e falou assim, é que eu tenho um problema. Depois de um tempo eu pego e entro num relacionamento. Ele falou que ele era solteiro, né? Enfim, eu não lembro se era solteiro ou divorciado, enfim, separado. Mas eu sei que ele se colocou como solteiro, né? E ele falou que ele conhecia uma pessoa, entrava num relacionamento, e assim que ele entrava num relacionamento, a vida dele mudava completamente. Ele começava a gastar sem parar, ele ia a restaurantes, ele me disse que começava a viajar, inclusive deixava a empresa meio de lado e ficava só nessa de curtir a vida, né? E aí ele pegava e falia a empresa, perdia tudo. Uma história louca, né? Absurda, mas é real. E aí ele disse que por causa disso ele começava depois tendo que começar outra empresa do zero, perdia tudo. Ele falou que ele passou por isso 3 vezes. E nessa última vez que ele faliu, que ele estava conversando lá comigo na audiência, a situação dele se agravou ainda mais, porque afetou muito o lado emocional dele e ele começou inclusive a usar drogas por causa disso, né? É, para minha surpresa, não foi nem droga tipo cocaína, né? Maconha, ele começou a usar crack por causa disso. Então, para você ver como as situações elas levam a pessoa a um processo de compulsão e como a compulsão faz com que as pessoas percam tudo, né, na vida. Então é muito importante você ter. Claro que eu não estou comparando a situação dele com uma pessoa que vai à rua e gasta compulsivamente, né? Mas eu estou só fazendo uma analogia que a compulsão, quando ela não é observada, quando ela não é cuidada, quando ela não é tratada, ela ela não necessariamente ela vai levar a pessoa a uma situação como a desse rapaz, mas pode perfeitamente levar a pessoa a processos judiciais, pode levar perfeitamente a pessoa a contrair inúmeros endividamentos, né? E da mesma forma que eu dei esse exemplo desse rapaz, que é um caso mais sério, né? Eu também uma vez peguei uma situação de uma pessoa completamente endividada, mas completamente endividada, uma mulher, né? E conversando com ela, ela falou sobre a compulsão dela, sobre o quanto ela gastava dinheiro. Ela ia à rua, gastava e gastava mais, e pegava mais cartões de crédito e gastava mais, né? O consumo excessivo, né? Eu falei assim, mas pô, você gasta tanto em quê? Você, né, você viaja muito? Eu perguntei porque eu queria entender a dinâmica de vida dela. E ela simplesmente me falou que tinha mais de 50 pares de sapato. Ela comprava as coisas de forma compulsiva. Ela tinha 50 pares de sapato, mais 100 de não sei o que. Era uma coisa assim absurda. E eu perguntei para ela, mas você precisa de 50 pares de sapato ou 100, sei lá, roupas? Mas ela disse que era uma coisa assim compulsiva. Ela me disse inclusive que tinha pares de sapato que ela nunca usou. Então, para você ver como é um distúrbio, não é algo normal. E a pessoa tem consciência que ela não pode fazer aquilo e ela faz. Então, por isso que eu estou falando para você que a questão de guardar dinheiro e economizar, muitas vezes, está relacionada a esse processo compulsivo. E esse processo compulsivo, como eu falei anteriormente, se ele não for tratado, ele se transforma num hábito. E qualquer hábito, depois de enraizado, né, é muito difícil você tirar.
ou seja, exige um esforço enorme da pessoa, né? Eu também peguei um caso de uma pessoa que só para você ver, não era muito relacionado a consumo, até era, né? Que a pessoa consumia muitos livros. Então a casa dela era lotada de livros. Ela ia em sebos, né? E comprava livros e livros e mandava, enfim, os sebos entregarem de carro na casa dela os livros. Olha como é que uma pessoa consegue consumir dessa forma. Então, assim, existem esses casos extremos, né, que eu estou citando, que são casos mais é, que chamam mais atenção, né, assim, quando as pessoas ouvem e escutam essas histórias, mas a pessoa que também sai todos os dias e consome, vai a restaurantes, né, só come na rua, e isso também é um consumo excessivo, né, de uma forma mais branda, mas também é um consumo excessivo. E esse consumo excessivo é o que faz com que as pessoas não consigam guardar dinheiro, né? É o total descontrole. Com isso, elas não conseguem economizar. E exatamente por isso elas acabam se endividando. Deu para entender um pouquinho? Bem, gente, eu estava olhando aqui, esse vídeo já está com quase 18 minutos de duração. Então eu cheguei até a pensar em gravar um vídeo mais extenso, de 30, 35 minutos, né, 40 minutos. Eu particularmente gosto. Para mim é como se fosse um bate-papo, sentar aqui e ficar conversando com vocês sobre essas ideias, né, essas composições, né, da vida, né, que impactam diretamente no nosso desenvolvimento profissional, pessoal e financeiro. Mas para não ficar muito extenso, eu falei que eu vou falar sobre as três condições comportamentais que afetam diretamente o fato de que as pessoas não conseguem economizar e guardar dinheiro, né? Então, para não ficar muito extenso, eu vou deixar esse vídeo aqui como sendo a parte um, vou gravar a parte 2 e a parte 3. E dessa forma eu consigo dar mais exemplos, né? Inclusive na parte 2, como eu dei aqui na parte um, né? Na parte 3 eu faço a mesma coisa, então isso fica mais interessante em termos de informações, né? De registros, né? Para vocês. Então esse vídeo vai ficar com uns 20 minutos e de repente os próximos vídeos vão ficar com uns 20 minutos também, né? Esse barulho que vocês devem estar escutando, como muitos já sabem, é o meu cachorro, né? O meu bulldog francês que resolveu jantar agora, tá bom? Então não liguem pro barulho do meu cachorro comendo. É, Bem, basicamente é isso que eu queria passar nessa primeira parte para vocês. Eu acho que deu para entender bastante essa questão do consumo excessivo, né? Da preocupação que todas as pessoas devem ter com essa questão da compulsão justamente para tratar o problema, né? Ir direto na raiz do problema para resolver da melhor maneira possível. Depois a gente pode desenvolver, né? Eu posso desenvolver com vocês como fazer isso, né? Eu estou falando sobre os problemas em si que afetam a questão da economia, mas depois a gente pode ir, aos pouquinhos a gente vai se aprofundando, né? Sobre como pode melhorar essas questões, como você pode resolver os problemas na prática, né? Então, basicamente é isso, né? Se você está chegando aqui pela primeira vez e acha, né, que esse conteúdo tem a ver com você, afinal de contas aqui no canal eu falo sobre estabilidade financeira, construção patrimonial e sobretudo, né, um futuro bacana, né, tranquilo, seguro para você e para sua família, né? O objetivo é passar sempre as informações de forma responsável. Enfim, se esse conteúdo tem a ver com você, porque obviamente tem a ver com certas pessoas e com outras pessoas não tem absolutamente nada a ver, né? Mas se tem a ver com você, se você acha que esse tipo de conteúdo pode contribuir com a sua vida, então considere se inscrever no canal, né? Porque você se inscrevendo no canal, o YouTube te entrega os novos, te avisa, né, sobre os novos conteúdos e eu tenho publicado aqui com uma certa constância, tá joia? E se possível, deixa o seu like, né, porque quando você deixa o seu like,
eu entendo que o conteúdo tem relevância para você, que você está gostando, é uma forma de eu entender exatamente o significado do conteúdo para você, tá bom? E então é isso, basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Mais uma vez eu agradeço assim, imensamente a atenção, o carinho, as mensagens que são sempre enviadas, né, a participação de vocês. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, eu lendo, né, e dentro das minhas possibilidades eu respondo. E espero você na parte 2 desse assunto que a gente está tratando, que é justamente por que as pessoas não conseguem economizar e guardar dinheiro. Tá joia? Um grande abraço, super obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.